Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e os Irmãos Boo. Então bora começar o vídeo. Bom, o filme começa com um testamento voando e uns fantasmas aparecendo pra assustar o Salsicha e Scooby. E eles precisam pegar o carro aquela noite pra poder sair fugido. E no caminho eles encontram até o Scooby-Loo. E o Salsicha usa um carro que é tipo um Jeep e não é a Máquina Mistério. E isso era apenas a abertura do filme. Bom, agora eles estavam indo para a nova casa do Salsicha. E o Scooby-Doo que estava sendo o copiloto, que no caso estava vendo o mapa. A casa era a mansão Beauregard, e eles estavam a caminho de lá, só que se perdem e param numa rua sem saída. E pra piorar, começa a chover e o carro atola. O Scooby vai atrás pra empurrar o carro e ele acha que ele viu um fantasma, que era na verdade um gorila gigante. E pra piorar, o xerife para eles por estar em alta velocidade. Eles até perguntam onde fica a mansão, mas manda eles ir embora porque a mansão era mal assombrada. E o xerife recebe uma ligação dizendo que animais do circo estavam soltos pela cidade. E depois disso ele vai embora. E a estrada onde o Salsicha tava para poder chegar na mansão tinha que passar por dentro de um cemitério. E eles acabam vendo vários fantasmas e o Salsicha quer ir embora, mas nesse momento eles acabam chegando na mansão. E lá eles encontram o Farquaad, que era o servo do coronel que deixou a mansão pro Salsicha. E esse coronel é tio dele. Bom, e ele fala que tem uma grande fortuna escondida em algum lugar da casa. O Salsicha quer ir embora, mas o Scooby não deixa porque ele estava com medo dos fantasmas. Então o xerife passa por lá de novo para avisar que tem um gorila solto. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E ele não acreditava que tinha algum tipo de tesouro escondido naquele lugar. Então ele vê um gorila empalhado e acha que é um gorila de verdade. Só que parece que o espírito desse gorila estava assombrando a casa também. E ninguém acredita no Scooby quando ele diz que viu um gorila vivo. E o servo da casa queria o tesouro todo pra ele também. O Salsicha quer ir embora, mas o carro dele afunda na areia do nada. Eles tentam passar a primeira noite ali, mas os fantasmas não deixam eles dormirem por nada. Até que o Scooby-Doo tem a ideia de contratar exterminadores de fantasmas, no caso os Irmãos Boo, e eles precisam provar pra eles de que mesmo eles sendo fantasmas, eles caçam fantasmas. Então a Sadie, que era uma vizinha, aparece na porta da mansão, pede um copo de mel de engenho para o Scooby-Loo, e ela acaba entrando na casa porque acha que eles estão dando uma festa. O irmão dela, o Bob, acha que o Salsicha estava invadindo a propriedade, mas quando ele descobre que o Salsicha era parente do coronel, ele conta que a sua família e a família do coronel são rivais de muitos anos. E então o Salsicha escuta barulho de tiros do Bob tentando matar ele. E a Sadie pede para o Bob parar porque ela queria se casar com o Salsicha. Então o Salsicha e o Scooby vão abrir a geladeira para poder ver alguma coisa para comer, só que os irmãos Boo tinham comido a comida toda. E eles saem para procurar a pista dos fantasmas no sótão. Só que nisso o Scooby-Loo acha um diamante no freezer da geladeira e que também tinha uma carta escrita à mão do próprio coronel, falando pro Salsicha que ele tinha espalhado várias pistas pela casa e que era pra ele encontrar o tesouro. Só que agora ele precisava olhar do lado de fora da casa. Só que rola uma grande confusão porque a Sadie tenta pegar ele e o Bob tenta matar ele. Então o Scooby-Doo entende que eles estavam lá fora porque eles precisavam olhar a chaminé de fora pra dentro. Lá eles encontram mais um diamante com uma carta, mas eles quase caem do telhado por causa dos fantasmas. Só que os irmãos Boo acham um jeito de salvar eles. E o Bob vai receber uma intimação do xerife por ter atirado na calça dele. Salsicha, Scooby-Doo e Scooby-Loo leem a carta que eles encontraram, que estava falando que agora estavam mais perto do tesouro. Não, eles vão achar muito mais cartas daqui em diante. E que uma chave quebrada abre a próxima porta. E a chave era uma tecla de piano que estava quebrada. E ela abre uma passagem secreta. Eles ficam presos lá dentro, mas encontram a outra pista que era: procure um parente que é bem velho, cujo rosto os irmãos não conseguem segurar. Só que nisso eles estavam presos lá dentro daquele cômodo. Então o Salsicha dá a ideia dos irmãos Boo passarem pela porta e apertarem a tecla do teclado para abrir a porta para eles. E eles fazem isso. E o Scooby-Doo acha que a pista era um antigo relógio do avô. E agora eles precisavam achar um tique. Mas o mordomo rouba o diamante e o Salsicha deixa ele ficar. O que seria um diamante para o resto do tesouro inteiro que eles iriam encontrar? E o Scooby-Doo acha a próxima pista, que estava no sótão. E o Scooby-Doo se assusta com o próprio reflexo no espelho. E o Scooby-Doo acha a pista com um colar e um fantasma queria ficar com ele. Só que o Scooby-Doo afugenta ele. E então eles encontram a próxima pista. Só que quem tinha roubado o colar
parecia ser o mordomo, só que o Scooby-Doo consegue roubar o colar de volta. Então eles fogem dos fantasmas e os irmãos Boo tentam capturar eles, só que sem grande sucesso. O Scooby-Doo encontra um lugar cheio de presuntos pendurados e alguém atira um dos irmãos Boo pelo canhão. E a próxima pista é um tipo de pedra que usa chapéu, ou seja, a lápide do tio do Salsicha que tem o rosto dele e um chapéu. Então eles vão pro lado de fora de novo, só que eles precisam evitar o Bob, só que não funciona muito bem. E dessa vez o Bob atira no pneu do carro do xerife. E depois do Scooby-Doo se livrar deles, eles agora podem ir até o cemitério, só que o Scooby-Doo se separa deles. O Salsicha e o Scooby veem uma lápide se mexendo, se assustam e o Scooby-Doo aparece dizendo que ele encontrou a próxima pista. Eles levantaram o chapéu da lápide para poder encontrar a próxima pista. Só que eles acabam se assustando com o fantasma e ficando presos dentro de um buraco. Só que eles conseguem levantar e tirar o Scooby-Doo de dentro do buraco do chão que eles estavam presos, para ele conseguir pedir ajuda. Só que quem ajuda eles de alguma forma é o gorila. Só que enquanto isso o Scooby-Doo estava indo pedir ajuda para o xerife. Só que ele ainda estava recebendo uma bronca do prefeito por não ter capturado o gorila ainda. Salsicha, Scooby-Doo e Scooby-Doo decidem voltar para casa para olhar a nova pista. E eles agora estavam cada vez mais perto de conseguir o tesouro, mas eles estavam precisando de um cavalo. E lá no estábulo eles encontram um cavaleiro sem cabeça, mas não era de verdade, era tudo mecânico. Sadie também estava lá tentando pegar o Salsicha de novo, em cima de um tipo de carruagem. Só que a carruagem sai andando sozinha e eles acabam caindo no lago lá do lado de fora. E o Scooby também sai desgovernado em cima do cavalo mecânico e joga o xerife também no lago. E ele fica resfriado. Eles estão desconfiados de que o xerife era o fantasma. A próxima pista deles era ir de volta até a carruagem e depois ao poço. O Salsicha desce o Scooby-Doo por um balde na hora que o Bob aparece querendo matar ele. O Salsicha e o Scooby-Doo acabam parando também dentro do poço. E o Salsicha acha uma passagem para um túnel feito durante a Guerra Civil. E eles encontram outra pista com um colar de pérolas. Estava escrito para eles irem até o final do túnel, mas ele tinha vários perigos no caminho. Eles acham uma passagem de volta ao cemitério, mas eles não conseguem sair porque o fantasma aparece e persegue eles e eles voltam para os túneis. Só que nisso eles encontram outra passagem que leva de volta ao porão e encontram outra pista. Só que assim que eles saem do porão e voltam para casa, eles veem os irmãos Boo fazendo uma festa. O Salsicha fica bravo, manda todos embora, incluindo os irmãos Boo. Só que eles falam que eles precisam desse emprego porque eles eram irmãos órfãos. E o Salsicha deixa eles voltarem ao trabalho. A próxima pista manda eles irem direto para a caverna do urso, e o Bob também aparece atirando neles de novo. Só que nesse momento o Salsicha fala do quanto ele tá com fome, e o Scooby acaba comendo algumas amoras que estavam ali próximos aos arbustos, e ele dá de cara com o urso. Ele consegue fugir e encontra os outros e consegue entrar dentro da caverna. Só que o carro do Salsicha estava lá dentro dirigindo sem ninguém estar dentro, e na hora que o urso aparece é o carro que afugenta ele. E aí eles entram no carro, só que eles olham o carro e o Scooby-Doo encontra um aparelho de controle remoto que faz com que alguém controle ele. E esse alguém era o esqueleto. E o Salsicha ainda tenta entender como o carro foi parar dentro da caverna. E o Scooby-Doo acha que deve haver um túnel que levou o carro da areia até a caverna do urso. Então outro fantasma aparece e ele não consegue engatar a marcha no carro. E ele para no meio da ponte. O fantasma tenta fazer com que a ponte caia, mas eles conseguem dirigir a tempo e sair de lá. Voltando para casa, o gorila acha o colar de rubi que eles haviam encontrado muito bonito e rouba ele junto com a pista que eles tinham encontrado. Então o Scooby-Doo faz um trato com ele e ele devolve. O Scooby-Doo dá o cavalo mecânico ao gorila e o Salsicha liga para o xerife vir pegar o bicho. E a penúltima pista fala que a fortuna tá dentro da casa do lago. Eles saem para procurar, mas o Scooby-Doo se assusta com um fantasma e eles param em um barco que começa a afundar. Porém, a última pista estava lá dentro e eles descobrem que o tesouro estava na lareira. Só que o esqueleto escuta tudo e prende eles no barco. Mas os irmãos Boo salvam eles e eles correm até a lareira. O fantasma acha o tesouro e aponta uma arma para eles. Mas a arma é jogada para longe e o fantasma fica preso nos tesouros. Eles o desmascaram e era o xerife. Mas aquele ali não era o xerife de verdade. Ele era apenas irmão do verdadeiro. E no final eles fazem uma refeição, mas os irmãos Boo comem
comem o bolo todo e o Salsicha agradece eles pela ajuda e deixa a casa pra eles assombrarem enquanto eles quiserem. O Salsicha volta pra casa e deixa a fortuna em um fundo para os órfãos. Tipo assim, eu achei essa história um pouco mais sombria do que eu tava acostumada, até porque antigamente era tudo mais sombrio do que hoje em dia. Mas assim, tem filmes ruins do Scooby-Doo igual De Volta a Ele Zumbi. Mas esse aqui não é ruim, ele é só chato mesmo. Então pra ele eu vou dar uma nota 4. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like espinhoso, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!